Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Bom estar com vocês aqui essa noite mais uma vez. Mais um culto de celebração ao nosso Deus. Pela parte da manhã, alguns irmãos já tiveram a oportunidade de adorar a Deus em conjunto. E desta vez somos nós, amém? Da última vez que nós estivemos entregando uma mensagem, queridos, nós falamos sobre Juízes, capítulo 17, o ídolo na casa de Mica. E basicamente aquela história é um panorama de como o povo de Israel e também os sacerdotes se encontravam perante Deus, como a nação estava desviada e como os sacerdotes também estavam desviados perante o nosso Deus. Amém? E essa noite eu convido vocês a abrirem a palavra de vocês que trouxeram, para 1 Samuel capítulo 13. Primeiro livro de Samuel, o 13º capítulo. É uma narrativa extraordinária. Acredito que vocês já leram, acredito que vocês já passaram por lá. E hoje nós vamos lembrar dessa narrativa, dessa história, que muito marca a nossa vida. Se nós pudermos aplicar o que a palavra de Deus ensina a nós, eu tenho certeza que as nossas vidas não serão a mesma. Então, 1 Samuel capítulo 13, é uma passagem épica, é uma passagem do início do reinado de Saul. E hoje o título da nossa mensagem é: a desobediência a Deus pode nos privar de suas bênçãos. Amém? A desobediência a Deus pode nos privar de suas bênçãos. Queridos, vocês sabiam que a obediência a Deus é uma característica marcante dos crentes fiéis? Ser crente significa ser obediente. Você pode encontrar isso de Gênesis a Apocalipse. Aqueles que se destacaram, aqueles que foram encontrados como fiéis, eles eram obedientes a Deus. E obviamente, queridos, que a vontade de Deus é que obedeçamos seus mandamentos. Essa é a conclusão mais básica disso. E a grande pergunta, claro, é: eu sou um crente obediente? Em determinada história, Jesus diz: servo mau, você só faz aquilo que é mandado. Está escrito nos evangelhos. Se nós obedecemos a Deus, nós seremos abençoados. Logo, os mandamentos de Deus automaticamente nos trarão bênçãos e a proteção de Deus. Antes de mergulharmos nessa passagem, folheiem a Bíblia de vocês, talvez uma página, 2 páginas, para o 15º capítulo, 1 Samuel 15, 22. Uma passagem conhecidíssima. E aqui o contexto é o Antigo Testamento. Mas olha só o que a palavra de Deus diz em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Amém? Diz assim, ó: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que e o atender melhor do que a gordura de carneiros. E naquela época, era a época do tabernáculo, ainda não havia templo, e eles deveriam seguir rituais para a expiação de pecados, festejar colheitas, isso, aquilo, outro, guerras.
eles deveriam sacrificar muitos animais. E Samuel está dizendo aqui que Deus, ele se deleita mais em obediência do que em sacrifício. E isso é simplesmente extraordinário. Com certeza, traz muitas implicações às nossas vidas. A desobediência a Deus pode nos privar de suas bênçãos. Amém? Então, queridos, somos nós crentes obedientes? Por que nós estamos aqui nessa noite? Um ato de obediência? Por que nós perseveramos na fé? Nós acreditamos em algo melhor e maior preparado para nós? A obediência a Deus pode nos privar, ou melhor, a desobediência a Deus pode nos privar de suas bênçãos. Agora volte comigo para o capítulo 13 de 1 Samuel. Diz assim na minha Bíblia: 1 ano reinara Saul em Israel. No 2º ano de seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Micmas e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá, o que os filisteus ouviram. Pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso, os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Versículo 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Logo Saul lhe contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Até aí, até o versículo 15. Amém? Queridos, que história fascinante. Talvez seja um pouquinho de compreender o que está acontecendo aqui,
Mas eu acredito que não. Aqui simplesmente Saul perdeu a continuação do seu reinado. Mas aparentemente não tem nada de errado nessa passagem. Então eu peço que vocês continuem com a Bíblia de vocês aberta, porque nós vamos pegar versículo por versículo e vocês vão tirar as conclusões de vocês. Eu quero que vocês enxerguem na Bíblia de vocês que se de fato a desobediência a Deus pode nos privar de suas bênçãos. Antes de mais uma vez mergulharmos, presta atenção nessa pequena introdução que eu vou fazer do livro de 1 Samuel. Queridos, então, lá dos Juízes, daquele episódio que nós falamos sobre Mica e o ídolo do lar, que o povo de Israel estava tão distante de Deus que eles estavam adorando outros deuses de forma bem natural, de forma banal, e eles acreditavam que era o certo, porque no período dos Juízes, lá está escrito em Juízes que cada um fazia o que lhe achava certo. E o que aconteceu? O último juiz foi Samuel, o profeta Samuel. Bem aqui no início de 1 Samuel, a gente vai ver a história do pai de Samuel, o seu Elcana, que tinha 2 esposas, já começou errado, o certo é ter uma esposa. Uma era Ana, e a outra, que eu esqueci o nome agora, infelizmente, tinha filhos, felizmente, mas infelizmente colocava a Ana no chão. Pelo que todos os anos eles desciam para adorar o Senhor, e Ana, infelizmente, se amargurava, pois não tinha filhos. Você sabe a narrativa nos primeiros capítulos, então ela ora só, mexendo a boca, e o sacerdote ele pensa que ela estava embriagada e diz para ela, você deve parar de beber, não faz bem para você, uma mulher beber. Então ela diz, meu senhor, eu não estou bêbada, eu sou uma mulher amargurada. E contou a história dela assim, assim, assim. E eu só quero um filho. E se eu tiver um filho, eu vou consagrá-lo a Deus. Então o sacerdote ali disse, então que assim seja, minha filha, que Deus te abençoe, que Deus venha realizar o teu pedido. E no próximo ano, ela engravida. E assim que desmamou o menino, que foi chamado de Samuel, ela entregou para servir a Deus junto com o sacerdote Eli. E algo interessante que 1 Samuel nos revela é que naquela época, as mensagens de Deus, os oráculos de Deus eram bastante escassos, quase não se ouvia a voz de Deus, porque o povo estava muito distante. Deus não se revelava mais ao Eli, Deus não se revelava mais a ninguém. Então vocês também leram esse episódio, Samuel, pequeno, estava dormindo, e Deus o chama 3 vezes. Então o sacerdote Eli, com a sua experiência, diz, deve ser o Senhor, então responda. E Samuel respondeu, pequeno, só que era uma mensagem que infelizmente Eli e Israel não gostariam de ouvir. Então basicamente a mensagem entregue, Samuel ele estava receoso de lidar, e vocês também sabem, a casa de Eli estava desestruturada, ele não disciplinava os seus filhos, houve uma guerra com os filisteus dessa passagem, eles roubam a arca, ele quebra o pescoço quando ele sabe que a arca foi roubada e ele morre. E os 2 filhos de Eli, os 2 sacerdotes também morrem. E aí só resta Samuel. A arca de Deus foi levada lá para o templo de Dagon, um deus pagão lá dos filisteus. E a Bíblia diz que é interessante que aos pés de Dagon a arca foi colocada e todo dia de manhã o deus Dagon amanecia prostrado à arca de Deus. E Deus assim amaldiçoou aquele povo com muitas pestes e doenças, e então eles resolvem entregar a arca de Deus ao povo de Israel. A arca de Deus é devolvida, Samuel, de fato e de direito, é profeta, é sacerdote, só que o povo pede um rei. Eles chegam para Samuel e dizem, Samuel, você está velho e os seus filhos não podem nos julgar porque os seus filhos não dão bom exemplo. Interessante, até os filhos de Samuel não estavam dando bom exemplo, diz a Bíblia. E aí eles dizem, todos os reinos ao nosso redor, todas as terras, as nações, eles têm um rei.
E somente nós não temos um rei e nós queremos um rei. E eles usaram a justificativa de que os filhos de Samuel não prestavam para liderar o povo. E de fato não prestavam. Samuel ficou muito triste, porque no coração de Samuel, Deus era o rei de Israel. Mas no coração do povo, a gente trabalhou isso na última mensagem, eles não viam Deus como o seu rei. E isso entristeceu muito a Deus. Só que Deus se revelou a Samuel e falou: Samuel, tudo bem, eles querem um rei, eles terão um rei. Procure um jovem alto, cabeludo, bonito, um homem de posses. O pai dele perdeu vários jumentos, ele está indo atrás desses jumentos, vai na cidade tal, na circunstância tal, e você pega um chifre cheio de azeite e você o unge como o rei. O nome dele é Saul, da tribo de Benjamim. Então ele unge Saul como rei, e Saul tinha 30 anos quando ele começou a reinar sobre o povo de Israel, e 42 anos ele reinou. E o que aconteceu? No dia da unção dele, Samuel falou: espere 7 dias que eu me encontrarei com você, e todo o povo vai até você. E durante 7 dias eu vou aparecer e eu vou sacrificar a Deus. Não sacrifique a Deus, porque esse é o mandamento de Deus. Se você quiser que o seu reino dure e que você seja abençoado. Então é exatamente aqui onde nós estamos. No início, no período chamado de monarquia, período dos reis de Israel, que vai de Saul até o cativeiro da Babilônia, até Zedequias, o último rei. Então, queridos, 7 dias se passaram, Samuel não apareceu. O que você faria se fosse o rei Saul? Eu quero que você volte para o primeiro versículo do capítulo 13. Saul guerreia contra os filisteus. Olha só o que diz o primeiro versículo. 1 ano reinara Saul em Israel, no 2º ano do seu reinado sobre o povo. Preste atenção no exército de Saul. Escolheu para si 3.000 homens de Israel, 3.000 homens. Estavam com Saul 2.000 em Micmas, determinada cidade, na região montanhosa de Betel. E 1.000 estavam com Jonatas. Quem não sabe quem é Jonatas, é o filho de Saul, filho mais velho, em Gibeá de Benjamim. Eles eram de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para sua casa. O exército de Saul era só 3.000 homens. Nada mais que isso. Olha só o que Jonatas fez. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isto os hebreus. 4. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Queridos, não sei se dá para entender. A Bíblia também é bem clara que durante todo o tempo que Saul reinou, ele foi muito hostil com os povos ao redor de Israel. Ele comprava briga, ele queria guerrear. Ele não sossegou um dia da vida dele sem guerrear a todos os povos. E tinha um povo em comum que ele odiava, que eram os filisteus. Ele iniciou o reinado dele com 3.000 homens. Então ele falou: vamos à guerra contra os filisteus. E quem tomou partido foi o filho dele, Jonatas. Um homem muito corajoso, um jovem muito corajoso. Então ele pegou a primeira guarnição dos filisteus e derrotou. Ele tinha muita fé em Deus. Jonatas era um homem muito corajoso. Se você continuar a narrativa, algumas páginas à frente, ele vai se tornar o melhor amigo de Davi. E a Bíblia vai dizer que as almas dele vão se encontrar e vão se unir. Ele amava muito a Davi, ele amava muito a Deus, ele era muito corajoso. E apesar das dores de cabeça que seu pai deu a todo o reinado, ele continuou sendo fiel a seu pai. Não no aspecto de desobediência, porque o pai dele, infelizmente, bateu muita cabeça. Ele era corajoso, ele era fiel a Deus. Jonatas. Saul
Aparentemente começou muito bem, começou guerreando, Deus estava com ele. Só, queridos, que eu quero abrir um parêntese aqui. Saul foi um rei escolhido pelo povo. Ele não foi um rei escolhido por Deus. Eles queriam um rei. Apesar de Deus ter dado a permissão para o povo, tá aí, ó, pega esse Saul. Saul, muito rapidamente, ele mostraria o caráter dele. Queridos, prestem atenção. Antes, Saul só tinha burros e jumentas do seu pai. Agora, ele tem todo o povo de Israel nas suas mãos. E o profeta Samuel tinha avisado ao povo de Israel, quando eles se juntaram lá, para pressionar Samuel, dizendo que queriam um rei. Ele falou, quando o rei de vocês chegar, ele vai botar vocês para trabalhar, ele vai pegar os moços mais valorosos de vocês para o exército, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer um monte de coisa que vocês não querem, e vocês vão comer na mão do rei. É isso que vocês querem? E eles falaram, sim. E aqui já está se cumprindo, ele começou pegando 3.000 soldados, escolhendo para a sua elite. Saul foi um rei escolhido pelo povo, e a voz do povo nunca vai ser a voz de Deus. Queridos, no período dos reis de Israel, nós temos episódios de só um profeta se levantar contra uma nação inteira e confrontar os reis e confrontar a nação, dizendo, vocês estão errados, e só ele. E o povo inteiro dizendo, não, nós vamos apoiar o rei, nós vamos apoiar fulano, cicrano. O que isso diz a nós, queridos? Por isso que nós temos que ter certeza que Deus nos escolhe a algo. Por isso que temos que ter certeza para com quem nós escolhemos, para saber se de fato Deus tem separado e se tem escolhido. Jonatas era muito forte, corajoso, e talvez Jonatas seria um rei bem melhor do que o pai dele, Saul. Só que o povo quis e gostou de Saul. E agora eles estão comprando briga. Saul passou uma mensagem a todo Israel, juntem-se para a peleja, nós vamos destruir os filisteus. Quando nós estamos no turismo, e nós vamos lá para Flona, quilômetro 72, 68, fica entre aí. Aí nós mostramos um ninho de tucandeira para os turistas. E o nosso mateiro, ele pega e atiça, ele bate na varinha lá, na árvorezinha lá, e o ninho de tucandeira está lá embaixo, e primeiro vem uma, e depois sobe um monte. E todas elas se unem para ferrar o que quer que seja. E uma ferrada de tucandeira dói bastante. É muito amolada a tesourinha da boca da tucandeira. E aqui Saul está dizendo, juntem-se a mim agora, juntem-se a Jonatas e vamos destruir os malditos filisteus. Vocês sabem quem era aquele gigante vencedor no capítulo 17 de 1 Samuel? De que exército ele era parte? Que ele passou 40 dias confrontando o povo de Israel? Dos filisteus. Saul guerreou 40 anos contra os filisteus. E ele perdeu a última batalha da vida dele contra os filisteus. Agora, queridos, tudo bem, nós temos 3.000 homens aqui, Saul sendo rei, Jonatas valoroso. Cuidado. Preste atenção no exército dos filisteus. Versículo 5. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. Olha só o número aí, ó. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que estava à beira-mar, e subiram e se acamparam em Micmais, ao oriente de Bet-Aven. Olha só os números do exército dos filisteus, 30.000 homens. Quanto era o exército de Saul? 3.000.
Eles não eram espartanos, eles eram israelitas. Vocês vão ver que no versículo 15, no final, vocês vão ver quantos sobram com Saul. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à beira-mar, 30.000 só os carros. E eles subiram e se acamparam em Micmais, ao oriente de Bet-Aven. Se fosse você o rei de Israel naquela época, você brigaria aquela peleja? Era a derrota certa, aos olhos humanos. Porém, queridos, quem lutava com Saul, com Jonatas e com o povo de Israel, era o próprio Deus. Só que o povo era bastante imaturo para reconhecer isso. Versículo 6, olha só a reação do povo de Israel. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, ou seja, eles estavam encurralados, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos, pelos túmulos, pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando ainda em Gilgal, se encheu de temor. Dos 3.000 e dos outros que vieram, eles foram debandando, nós vamos perder, nós vamos morrer. Não tem mais para nós, vamos nos esconder, vamos nos enfiar, vamos, sabe lá Deus o quê? Não vamos lutar com o rei, não, vamos sucumbir ao nosso medo. Sinceramente, isso de alguma forma tem a ver com os dias atuais. Porque muitas pessoas têm sucumbido ao medo das últimas coisas que têm acontecido, sabiam? Muitas pessoas se entregado. Tudo pode acontecer com a gente, mas nós não devemos esquecer que quem está conosco é Deus. E o povo, era o povo de Israel, e eles se esconderam nos buracos, se esconderam em tudo quanto foi tipo de esconderijo. Sucumbiram literalmente ao medo. E o restante que ficou, o versículo 7 diz que eles se encheram de temor. No momento de dificuldades, irmãos, nós precisamos lembrar a quem nós pertencemos e não fugir de medo. Existem dois tipos de pessoas, ou melhor, três, ou você pode classificar das diversas maneiras. Existem aquelas pessoas que sabem que têm seus problemas e fogem dos seus problemas. Talvez você pode ser um tipo de pessoa dessa. Você tem problemas, mas você finge que seus problemas não estão lá e você não vai enfrentá-los. Existem pessoas que sabem que têm problemas e eles morrem de medo dos seus problemas. E eles sucumbem ao medo. E esse medo pode levar a uma depressão, e esse medo pode levar a uma ansiedade, pode acontecer um monte de coisa terrível devido ao problema da mente. O povo de Israel era fraco, o povo de Israel não sabia lutar. Você vai ver que essa peleja, eles lutaram sem arma na mão. Se você continuar a narrativa, o versículo 14 e 15 explica que eles não tinham nenhuma espada. Só quem tinha espada era Saul e Jonatas, o resto lutaram mano a mano. Eles não tinham armas, não tinham nada. Mas eles tinham Deus. E existem aquelas pessoas que sabem que têm os seus problemas, que sabem que por elas mesmas não conseguem vencer os seus problemas, mas em Deus elas encontram refúgios para os seus problemas. Você escolhe em que tipo de categoria você se enquadra nessa noite. Amém? Queridos, preste atenção agora de como Saul é rejeitado por Deus. E vamos ter cautela para que nós não venhamos trilhar os passos de Saul.
O povo está acuado, o povo está com medo. Samuel está demorando. 7 dias se passaram e Samuel, o profeta, o grande profeta, não apareceu. O versículo 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. E não vindo, porém, Samuel a Gilgal, uma cidade importantíssima, o povo se foi espalhando dali. Queridos, o que faríamos nós no lugar de Saul? Você já tem problemas, você já está encurralado, você não tem para onde ir, e as coisas estão indo de mal a pior. E aí nós temos 2 caminhos: continuar esperando as ordens de Deus, os mandamentos de Deus, Deus se manifestar, ou resolver as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Samuel não apareceu, 7 dias, os soldados estão indo embora. O rei Saul precisa tomar uma atitude. Eu espero em Deus, será que ele vem? Será que ele não vem? Será que Deus vai falhar? Ou eu viro um sacerdote de uma hora para outra? Versículo 9. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E ofereceu o holocausto. 10. Isso aqui é surpreendente, isso aqui já aconteceu comigo algumas vezes nos últimos segundos do segundo tempo da prorrogação. Como é que dá que a prorrogação, né? Quando tem mais 5 minutos, mais 15 minutos, depois os acréscimos, entendeu? É tipo o Brasil sei lá, o Brasil já fez isso com muitos, eles ganharam nos últimos minutos, e no último minuto da prorrogação, olha só, 10. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, e quem chega na hora? Samuel. Era Deus testando o rei Saul. E eis que chega Samuel lhe saiu ao encontro para o saudar, ou melhor, Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. 11. Samuel lhe perguntou: o que fizeste? A ordem era para Saul esperar, somente isso. Não era para ele virar um sacerdote, até porque ele era benjamita, ele não era levita. Olha só a desculpa do rei Saul. Queridos, se vocês observarem no livro dos reis, no livro de Samuel aqui, Saul, ele tinha uma desculpa para tudo. Tudo ele tinha uma desculpa. Olha só, respondeu Saul, vendo que o povo, versículo 11, vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E olha só essa frase: e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Querido Samuel chega: rei Saul, o que você fez? É assim que você quer inaugurar o seu reinado? E Saul: não, Samuel, eu tenho justificativa. Você demorou. O povo está aí para me guerrear, para me matar, para acabar com o povo de Israel. Então eu chamei todas as oferendas, todo mundo aqui, e nós oferecemos sacrifícios e holocaustos a Deus. E eu acredito que eu vou alcançar a benevolência, a bondade do Senhor, porque eu fiz uma coisa boa em nome de Deus. As circunstâncias me oprimiram. Eu fui forçado pelas circunstâncias. Queridos, muitas das vezes eu já fui forçado pelas circunstâncias e quebrei a cara. As circunstâncias, elas nos forçam, mas elas não fazem as coisas por nós. Por exemplo, o grande José, ele se apegou a uma circunstância determinada que estava muito forçante sobre a vida dele. A mulher de Potifar estava o forçando
a fazer algo que ele não queria. E ele escapou. Em muitos outros episódios da Bíblia, as pessoas foram forçadas pelas circunstâncias. O próprio Jesus foi forçado pelas circunstâncias. Satanás chegou, se ajoelha e me adora. E tudo isso te entregarei. Era uma tentação. Saul, ele era muito forte, muito corajoso. Porém, não era dia inteiro dedicado a Deus. Infelizmente, isso faz toda a diferença. E aí ele ofereceu. O versículo 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Queridos, parece que Saul infringiu uma coisa tão besta. Era simplesmente para ele esperar somente isso. Só, queridos, que o mandamento de Deus, não importa se é para você honrar pai e mãe, ou se é para você não mexer na balinha que está em cima da mesa que não é sua. É mandamento de Deus. E todo pecado tem consequência. No jardim do Éden, a ordem era simplesmente para eles nem tocarem na árvore. Se Deus tivesse riscado uma linha no chão e tivesse dito a Adão, Adão, não pule para o outro lado, seria a mesma coisa. Se Deus tivesse dito a Adão, Adão, não olhe para aquela árvore, seria a mesma coisa, é simplesmente um mandamento de Deus. E um mandamento de Deus é um decreto, e um decreto de Deus você não pode quebrar. Fere a santidade de Deus. Por exemplo, quando o povo de Israel estava no deserto, alguns 100 anos atrás, dessa passagem, Deus falou para Moisés: Moisés, fale a rocha. E Moisés bateu na rocha. Sabe o que foi que Deus falou para Moisés? Moisés, você não me santificou perante o povo. Por isso você não entrará na terra prometida. Você não me santificou. Vocês sabiam que todo pecado é um pecado contra a santidade de Deus? Porque Deus é santo. Então por isso que Samuel pegou muito pesado. Você procedeu neciamente. Você é bobo. Você não guardou o mandamento de Deus. Se você tivesse guardado o mandamento de Deus, o teu trono seria confirmado sobre Israel. Queridos, quantas bênçãos nós perdemos pelo fato de não termos guardado os mandamentos de Deus. Eu não tenho nem ideia de quantas oportunidades talvez eu perdi pelo fato de não ter obedecido os mandamentos de Deus. Versículo 14. Olha só que versículo poderoso. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Queridos, nessa passagem, Samuel ainda nem tinha se encontrado com Davi, e ele já estava profetizando acerca de Davi. E a passagem da unção do rei Davi é maravilhoso. Como aconteceu? Samuel falou: você não observou a Deus, você não levou Deus a sério. Por isso o trono foi tirado das tuas mãos. Nem você, nem Jonatas, seu primogênito, e nem ninguém, a tua linhagem acabou, Saul. Deus encontrou alguém que lhe agrada. E mais para frente, Deus vai usar aquela expressão, homem segundo o coração de Deus. Queridos, basicamente essa passagem acaba. No final sobram apenas 600 homens. Olha só o versículo 15. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Logo Saul contou ao povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Apesar de 600 homens contra mais de 30.000, eles venceram aquela batalha. E o nome de Deus foi glorificado. Mas Saul perdeu o trono. Só que isso não aconteceu de uma hora para outra. Isso levou 40 anos para Deus tirar Saul de cena e preparar o rei Davi. Então, logo, logo, queridos, mais para frente,
acontece outro episódio. Samuel chega com Saul e diz a Saul: Saul, guerreie contra os amalequitas. Dessa vez faça a coisa certa. Extermine todos, inclusive mate os animais. Não deixe ninguém escapar e nem o rei. Mate todos. Então eles vão, guerreiam contra os amalequitas e eles vencem os amalequitas. Só que o exército de Saul vê a multidão do gado dos amalequitas. E também Saul teve uma ideia brilhante. Vamos deixar o rei viver, vamos amarrá-lo e levá-lo para o povo de Israel ver. E ele pensou que ele estava fazendo a coisa certa. Isso é mais para frente. Versículo 15, capítulo 15. Então Samuel sabe que ele não fez a coisa certa de novo, e ele lembra a Saul: Saul, o trono foi tirado da tua mão porque você não obedece a Deus, porque você não leva Deus a sério. Me deu uma espada. E ele pega a espada e ele mata o rei Agag na frente de todo mundo. Era isso que era para você ter feito, Saul. E o que é extraordinário é que Saul se joga aos pés do profeta Samuel e diz: me perdoa, teu servo errou. E ele agarra nas vestes do profeta Samuel e ele rasga as vestes do profeta Samuel. E o profeta Samuel olha para Saul e diz: você está vendo? Eis que o trono de Israel é rasgado das tuas mãos hoje, Saul. E Deus encontrou alguém segundo o seu coração. Então Deus diz a Samuel: Samuel, vai a Belém, vai à casa do homem chamado Jessé. Então, quando Samuel se levanta, diz a Bíblia que quando ele vem de longe, os anciões daquela cidade, eles veem o profeta Samuel e eles tremem de medo e perguntam: é de paz a tua visita? E ele diz: sim, eu vim sacrificar com vocês, eu quero ir na casa do belemita chamado Jessé. Eu quero sacrificar com ele. Todos os anciãos vão, eles ficam felizes, porque Samuel não está trazendo uma mensagem de juízo. Então ele pergunta a Jessé: cadê os teus filhos? Quantos filhos você tem? Eu tenho 7 filhos. Chame todos, porque um deles será o grande rei de Israel. Então o primeiro, se eu não estou enganado, é Aminadab. Um rapaz alto, forte, bonito, com bonito semblante. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ele passa na frente de Samuel, Samuel pensa com ele mesmo: com certeza este será o novo rei de Israel. E Deus fala ao coração de Samuel: não, vocês homens olham a aparência, mas eu olho o coração. Que palavra extraordinária. Então vem chamar. Também o mesmo episódio, não é esse. E passam todos. E Deus diz: nenhum deles será o grande rei de Israel, mas falta um, e manda chamar. E Samuel diz: ninguém vai sentar sem que o último filho de Jessé, o belemita, se achegue e se apresente. Então eles vão atrás de Davi, um rapaz novo, ruivinho, bonito, que brilhava a pele dele, diz a Bíblia, que era músico, que era compositor, que era pastor de ovelhas, que era um excelente guerreiro, que era um homem corajoso e principalmente que temia a Deus. Então, desde aquela época, eu imagino que Davi já tinha composto muitos salmos e cantava. Então, Davi se apresenta e Deus diz a Samuel: levanta-te, pede que todo mundo se levante, pega o teu chifre cheio de azeite e unge. Está na tua frente o grande rei de Israel, o homem segundo o meu coração. Queridos, que história maravilhosa. Que narrativa linda. Saul vai de mal a pior. Diz a Bíblia que depois que Deus ungiu o rei Davi, um espírito maligno se apossou de Saul. E ele começou a mentir, mais ainda, ele começou a perseguir, ele começou a ter paranoia. Eu quero tirar apenas 2 conclusões dessa passagem aqui, queridos, do capítulo 13 de 1 Samuel. Eu narrei cerca de 5 capítulos à frente para vocês. Vocês precisam ler para vocês entenderem tudo o que está acontecendo.
Vocês só conseguem entender tudo se vocês lerem Samuel, Reis e Crônicas, e vocês vão entender tudo o que estava se passando na cabeça dos reis, o que estava se passando na cabeça dos profetas e o que estava se passando principalmente na cabeça de Deus em relação ao povo de Israel. Primeira conclusão, queridos. Sejamos aqueles que agradam a Deus tanto nas coisas grandes quanto nas coisas mínimas. Isso faz toda a diferença. Vocês lembram do versículo que nós lemos no início, 1 Samuel 15, 22? Que o obedecer é muito melhor do que o sacrificar. Então sejamos aqueles que querem agradar a Deus, tanto nas coisas grandes, tanto aqui no templo, aonde nós podemos ver vocês, onde vocês podem me ver, quanto na solidão de vocês, na casa de vocês, no trabalho de vocês, nos momentos mais íntimos de vocês. Agradem a Deus. E a segunda e a última, não percamos as bênçãos de Deus pela nossa desobediência. Queridos, isso aqui é fato. Se você não acredita, faça isso. Comece a desobedecer a Deus. Desvie-se de Deus. Faça tudo errado. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Não entenda errado. Não é que Deus é um Deus mau que vai lhe castigar. Muito pelo contrário. Você mesmo trará maldição sobre a sua vida. Tanto quanto o rei Saul. Deus não faz distinção de pessoas. Aqui nós estamos vendo a história de um rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Pode ser nós também. Queridos, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não venhamos escolher o caminho mais rápido quando as circunstâncias nos forçarem. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra que se renova. Obrigado, Deus, por esse episódio que há muitos anos atrás aconteceu, Deus, e tem acontecido hoje. Talvez aconteceu hoje, Deus, com alguém, em algum lugar, Deus, desse mundo. Preferiu, Deus, fazer o que é mais rápido, da sua maneira. Preferiu desobedecer a Deus, preferiu, Deus, abandonar o Senhor por algum instante, por alguns segundos, por algum dia. Deus, mas para onde iremos nós? Se só Tu tens, Deus, as palavras de vida eterna. A Tua palavra diz, Senhor Jesus, no Salmo 37, ainda que o justo caia, o Senhor o toma pela mão, Deus. E aqui estamos nós, servos Teus, que cá acolá, Deus, Te desobedecem. Que cá acolá, Deus, pensam que sabem fazer, pensam que podem fazer, Deus, da sua maneira. Mas nós precisamos, Senhor Jesus, do Teu cajado, nós precisamos, Senhor Jesus, da Tua vara, nós precisamos, Senhor Jesus, andar em linha reta. Precisamos nos lembrar, Deus, dos Teus mandamentos. Principalmente nós, Pai. Principalmente eu, Deus do céu. Ó Pai Celestial, não deixa, Deus, a nossa arrogância, a nossa soberba fazer-nos pensar que não precisamos de Ti para nada, Deus. Nós precisamos de Ti para tudo, Deus. Deus, nessa noite nós queremos dizer-Te que Tu és o nosso Rei. Nós queremos fazer, Deus, como os 24 anciãos, Deus. Pegar, Pai Celestial, as nossas coroas, deitar em terra, Deus, e dizer que só Tu és digno, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Deus. E pedir perdão das nossas falhas, Pai. Ó Deus, se existe alguém aqui nessa noite, alguém que nos assiste, alguém que nos ouve, que nos escuta, que tem trilhado o caminho de Saul, Deus, pode ter posição, pode ter boa aparência, pode ter qualidades, pode ter habilidades, pode até ter sido votado ou escolhido, ou separado pelo povo,
pode ter alcançado certo status de prestígio, Deus, mas não tem sido chamado por Deus, não tem sido separado por Deus, não tem ouvido a voz de Deus. Tem misericórdia dessa pessoa, Deus. Essa pessoa está em perigo. Perigo de destruir talvez a sua própria vida e a vida dos outros. Tem misericórdia de nós, Igreja Batista Nova Jerusalém, e de todo o povo que te clama, Deus, ao redor desse mundo inteiro. Alguns que estão doentes agora, outros que estão se recuperando, graças a Deus, e outros que já estão 100% curados, Pai. Que todos venham se reunir e glorificar Teu santo nome. Amém.